Depois destas coisas, Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Diga, uma porta aberta no céu. E uma voz semelhante a de trombeta que ouvira falar comigo, dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Estava em espírito, e diante de mim havia um trono no céu, e nele se achava alguém assentado. Amém? Somente até aqui. Se assente em nome de Jesus. Eu vou falar um pouco da Bíblia e depois eu testemunho. Amados, Apocalipse é um livro de difícil compreensão. Muitas pessoas têm dificuldade ao ler Apocalipse de compreender a sua linguagem, as suas figuras, os seus símbolos. Mas o que me chama a atenção no livro do Apocalipse é que esse livro, ele é diferente de todos os livros da Bíblia, não por causa da sua linguagem. Apocalipse é diferente também, não é por causa das suas figuras, dos seus símbolos. Apocalipse é um livro diferente porque é o único livro da Bíblia que fala do passado, do presente e do futuro ao mesmo tempo. Ler Apocalipse é entender que Apocalipse está ligado ao passado da humanidade. Ler Apocalipse é entender que Apocalipse está conectado ao presente dos homens, isso é, ao nosso tempo presente. Ler Apocalipse é entender que a sua linguagem, a sua figura, os seus símbolos também apontam para o futuro. E muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse. Eu já ouvi isso da boca de crente dizer: Deus me livre de ler Apocalipse. As profecias contidas na Bíblia se cumprindo em Apocalipse, profecias essas que anunciam o fim dos tempos. Se nós olharmos para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que ao longo da história da Bíblia, Deus levantou profetas. Só no Antigo Testamento, pelo menos 42 profetas profetizaram em nome do Senhor. Profetas esses que nós chamamos de profetas menores e profetas maiores. Menores não porque eram inferiores aos demais. Profetas menores porque o período em que esses homens profetizaram foram períodos menores, de pequeno prazo. Mas durante esse período da Bíblia, isso é o período em que Deus usou profetas, reis, sacerdotes, pelo menos 1845 profecias foram pronunciadas na Bíblia, falando a respeito da vinda do Mashiach, do Messias, de Jesus, acerca do Salvador, do Remidor, do Resgatador, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, só no nascimento de Jesus, Mateus capítulo de número 2, quando Jesus nasce em Belém, pelo menos 400 profecias, exatamente no dia do nascimento de Jesus. Jesus passou pela terra, e no tempo em que ele viveu,
ou melhor dizendo, do período em que ele passou a anunciar o reino dos céus, o evangelho, as boas novas, período que durou cerca de 3 anos e alguns meses. Nesse tempo Jesus falou, pastor Luiz, mais do céu do que do inferno. E havia, no período em que Jesus pregara sobre a terra acerca do céu, anunciando salvação a todos os homens, falando a respeito da remissão de pecados, da sua morte, do sangue que seria vertido na cruz do Calvário, derramado, cumprindo-se as profecias bíblicas. Nesse período havia no coração dos homens um anseio, um desejo acerca do fim dos tempos. Se você pegar pelo menos o capítulo de número 24 de Mateus, você vai perceber que no 3º ano do ministério de Jesus está no templo. E quando ele sai do templo com os seus discípulos, com os apóstolos, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus perguntou a ele quais seriam os sinais que antecederia a sua vinda, ou o fim dos tempos. Isso também acontece em Atos, capítulo 1, quando Jesus, depois de ressuscitar, se reúne no Monte das Oliveiras com pelo menos 500 discípulos. E os discípulos de Jesus perguntaram a ele quais são os sinais do fim dos tempos e quando o Senhor voltará para restaurar o reino de Israel. Esse desejo de saber quando será o dia, a hora, o momento da vinda do Senhor já existia nos dias que Jesus pregava, anunciava. Embora não sabemos o dia e nem a hora que o nosso Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, e embora não sabemos o momento, a Bíblia nos faz entender alguns sinais que antecedem a sua vida. E entre vários sinais, Mateus capítulo 24 fala a respeito de alguns. Eu quero destacar rapidamente, que é o que o Espírito Santo mandou eu ministrar nessa noite. A primeira evidência da vida de Jesus é que Jesus olhou para os seus discípulos e disse: haverá fome em toda a terra. Quando eu li isso, alguns dias atrás, eu fui fazer uma pesquisa quando saiu a notícia de que Israel está em conflito com aquela região da Palestina que fica ali na região de Gaza, ou conhecida como a faixa de Gaza. Quando saiu essa notícia desse ataque terrorista do Hamas, eu fui para o Google e comecei a pesquisar alguns sinais que a Bíblia nos mostra que Jesus está voltando. Eu disse que o primeiro sinal aqui do princípio das dores foi o próprio Jesus que disse: haverá fome em toda a terra. Aí eu fui dar um Google no site da ONU e eu fiquei chocado, paralisado, perplexo, pastor, porque se você depois deste culto chegar em casa e você for fazer uma pesquisa, você vai ver que está lá no site da ONU que hoje pelo menos 35% da humanidade, de todos os habitantes, de todos os homens e seres humanos na terra, 35% da população da terra está padecendo de fome. Está no site da ONU também que no período de 2019 até o ano de 2022, ano passado, morreu no mundo
pelo menos 828 milhões de pessoas de fome. Está lá também no site da ONU que 22% de toda criança de 0 a 12 anos de idade está padecendo de fome na terra. Está também lá no site da ONU que todos os dias, isso é, 0,5% desses 22% de crianças morrem todos os dias de fome. O número equivalente a pelo menos 7.000 crianças estão morrendo de fome todos os dias. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ficar assustado. No Brasil, pelo menos 1,9% de 2 milhões de habitantes, de 200 milhões, melhor dizendo, de habitantes da nação brasileira, 2% dessa população são crianças que estão desnutridas, estão passando fome, estão adquirindo algum tipo de enfermidade por falta de uma boa alimentação. Quando eu li isso, eu fiquei assustado e pedi misericórdia, porque a igreja precisa se despertar para os sinais que Jesus disse. A igreja precisa pedir urgentemente, pastor Luiz, um avivamento sobre a terra, pedir a graça e a misericórdia. Sabe por que muitas pessoas não se importam com dados como esse que nós temos e como esses que eu anunciei? Porque hoje pela manhã a gente acordou e quando a gente despertou da cama e foi até a cozinha, havia um pão sobre a nossa mesa, havia um copo de leite, havia um café, ainda que fosse um café covarde, sozinho ou solitário. Sabe por que nós não nos damos conta dessas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias? Porque hoje a gente almoçou, hoje a gente tinha uma mistura no prato, ainda que fosse um zoião, né? Ainda que fosse um ovo cozido, mas a gente comeu. Antes de vir para esse culto, a minha mãe, eu moro com os meus pais, eu morava sozinho quando eu vim pregar aqui no mês retrasado. Aí eu falei para o meu pai e para minha mãe, eu estou me sentindo muito solitário. Enquanto Deus não manda a Rebeca para me casar, vem morar comigo. Aí meu pai e minha mãe disse, fechou. Deixaram a chave e vieram morar comigo em casa. Aí eu já não sei mais se é eu que moro com meu pai e com minha mãe, ou se é meu pai e a minha mãe que moram comigo. A gente mora. Mas antes de vir para o culto, a minha mãe disse, filho, como você passou o dia hoje trabalhando, janta para ir pregar. Eu disse, então põe só um pouquinho, porque pregar de barriga cheia dá sono. Mas quantas pessoas nesse exato momento estão descendo da sepultura por falta de um prato? E que a igreja tem feito? O que nós, quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui do fogo santo, não é isso? Estou falando da igreja universal, isso é a igreja na sua totalidade, que agrupa todos os ministérios, as instituições. A gente vê por aí, porque eu já preguei, eu sei que está sendo transmitido, mas eu vou dizer, eu já tive, pela graça de Deus, a misericórdia de pregar em igrejas com uma pessoa só. Mas eu já preguei também para públicos e igrejas com 5.000, 10.000 pessoas sentadas, me ouvindo. E a pergunta que eu faço é, o que a igreja tem feito nesses últimos dias? Ou a igreja tem se preocupado consigo mesma? Quando eu digo igreja, estou falando de nós. O que nós temos feito? Como o pastor Luiz daqui me contou um fato, e isso me entristece, eu não vou expor aqui, mas é uma realidade. As pessoas estão preocupadas hoje com a sua aparência, consigo mesmo.
jovem, extorcido todos os dias. As pessoas têm sido treinadas e educadas por falsos líderes que ensinam um falso evangelho, onde as pessoas vêm para a igreja simplesmente pelo fato de acreditar que Deus pode dar a elas o melhor. Elas não vêm porque elas são gratas pela salvação, não vêm mais para o culto dizendo: eu vou lá porque Deus me salvou, me libertou da cachaça, me tirou do crack, me arrancou da cocaína, me tirou do mundo da prostituição, me arrancou do mundo do crime. Não, hoje as pessoas vêm para o culto dizendo: eu vou para lá porque Deus vai me dar um carro melhor, eu preciso estar na igreja, senão Deus não vai me dar a casa do meu sonho, eu preciso estar na igreja porque logo Deus vai colocar no coração do pastor para me colocar no púlpito. E as pessoas estão preocupadas com carro, com bens materiais, com aparência. E é isso que Paulo fala quando ele escreve a sua carta a 1 Timóteo, dizendo que no fim dos tempos se levantariam falsos mestres, que as pessoas criariam comichão nos ouvidos, que se levantaria homens amantes de si mesmo, avarentos, mais amigos do mundo do que amigo de Deus. O que a gente tem feito? O que a igreja tem feito aí fora? Eu não vou dizer o nome, mas esses tempos atrás eu fui pregar numa cidade do Paraná. Cheguei lá naquele congresso, a pastora daquela igreja pegou o microfone, a pastora Simone, e ficou meia hora pedindo oferta, porque o sonho dela era colocar um lustre no meio da igreja que custa 30 mil reais. E eu já estava no osso, não era nem na carne. E ela ficou meia hora dizendo: eu vou colocar um lustre no meio da igreja, porque nós vamos comprar um lustre de 30 mil, nós vamos colocar aqui. Aí você olhava para os membros daquela igreja, pessoas padecendo de necessidade, gente desempregada, gente que passa o dia todo no sol, talvez trabalhando de servente, mulheres que vão e acordam 5 horas da manhã para fazer faxina e ser humilhada na casa de muita gente rica por aí, e alguém preocupado com isso. Escute o que eu vou dizer, já está gravando, já vai para a internet, vai direto. Pastores que estão gastando fortunas construindo grandes templos, enquanto seus membros estão passando fome, estão desempregados, enquanto tem membro dentro da igreja que precisa de um remédio, que precisa de um exame, que precisa de uma prótese, mas aquele líder está preocupado em gastar 7, 10 milhões para levantar parentes. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia está se cumprindo. E esse não é o evangelho da Bíblia, não. É o evangelho do materialismo. É o evangelho da falsidade, da mentira. E o que a igreja tem feito? Fechado os olhos. Jesus não disse só de fome. Jesus disse também, é Jesus que disse, que o céu seria cerrado, fechado, não haveria chuva, escassez de água. Aí você vai lá para o site da ONU, vai lá depois da mundo, você vai descobrir que 30% de toda a água que existe no planeta Terra, só 30% é potável. Que hoje existe pelo menos 65 países, nações que não têm
pessoas que sofrem, desculpa a minha expressão, sofrem de problemas, de doenças renais, intestinais, estomacais, devido à água poluída que toma todos os dias. A ONU diz que até 2030 vai nascer 500 mil crianças que não terão um copo de água para beber. Mas tem gente que não está preocupada, afinal de contas eu tenho dinheiro, eu posso tomar água de coco todo dia. Para que se preocupar com quem não tem água para beber? Ô pastor, para que se preocupar com criança que está morrendo de fome? A gente sabe. E por que eu estou dizendo isso? Para causar em você um espanto e um despertamento. O pastor Luiz está me gravando ali, depois eu ponho na internet, eu vou dizer aqui, porque o papel da igreja não é só pregar o evangelho, o papel da igreja é também alimentar os famintos, dar água aos sedentos, vestir o nu, visitar o doente, orar e visitar os presos. Lembra do que Jesus disse? Sou eu que disse, depois você briga com Jesus. Jesus disse: naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor. Mas eu, porém, vos digo: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Porque naquele dia eu vou dizer a eles: porque eu tive fome e não me destes de, tive sede e não me destes, estava nu e não me vestiste, estava doente e não fostes, estava preso. E aí vão me perguntar: mas Senhor, quando te vimos com fome e não te demos de comer? Quando foi que nós te vimos com sede e não te demos de beber? Quando foi que a gente viu o Senhor nu e não te vestiu? Aí Jesus disse: quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos. Mas naquele dia também muitos vão dizer: Senhor, Senhor. E eu, porém, vos digo: direi: vinde, bendito do meu Pai, entrai para o descanso eterno, para o gozo eterno. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e me visitaste, estava doente e foste lá me visitar. E eles me dirão: quando foi que te demos de comer, de beber, de vestir? E eu, porém, vos direi: quando fizestes a um dos meus pequeninos, também fizestes a mim. Irmãos, eu vou começar a encerrar. O pastor disse que essa igreja é de libertação. Libertação. Eu vou começar a perguntar, mas eu preciso dizer para vocês: chegou o momento de Deus levantar aqueles que realmente estão dispostos a viver uma vida de integridade diante do Evangelho. Chegou o momento de Deus levantar homens e mulheres na terra para fazer a diferença. Ontem, a minha sobrinha me perguntou: tio, como a gente identifica um verdadeiro crente? Eu disse para ela: filha, não é pela gravata que ele usa, nem pelo terno, porque advogado também usa terno, segurança de shopping usa terno, macumbeiro usa terno, e até ladrão usa terno.
Eu disse, filha, também não é pela saia. Porque se fosse pela saia, você vai no terreiro de macumba, está todo mundo de saia, elas estão lá no chão. Se falar isso numa igreja religiosa, os religiosos pira, né? Aí ela decidiu, já não é pelo terno, nem pela saia. Então já sei, pela igreja dele, isso também não. Porque crente bom e crente ruim a gente encontra em qualquer lugar. Não é? Se você vir para a igreja achando que você só vai encontrar gente boa na igreja, você não vai. Assim, eu tenho 20 anos que prego a evangelho. Se eu fosse olhar para o tanto de gente ruim que eu encontrei, eu não era crente hoje. Não pregava o evangelho. Porque hoje as pessoas querem. Aí eu disse para ela, sabe como você sabe quem é um verdadeiro cristão? Jesus disse, me conhece. Se o evangelho não te transforma num bom pai, se o evangelho não te faz ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, se o evangelho não te faz ser um bom patrão, um bom funcionário, um bom amigo, um bom vizinho, um bom irmão, um bom obreiro, um bom crente, esse evangelho não é o da Bíblia. Porque quando nós recebemos o evangelho, ele nos transforma. Pastor, então você é perfeito? Jamais. Até mesmo que se você fosse, Jesus não teria morrido por você, nem por mim. Mas o evangelho nos regenera. A Bíblia diz que é pela palavra que nós somos lavados e por ela somos regenerados. A obra do Espírito Santo regenerando a nossa alma, o nosso caráter, ele é diário. Eu vou encerrar. Eu vim aqui só para dizer uma coisa que Jesus está me cobrando. É onde eu estou passando, eu estou pregando esse Apocalipse agora. Daqui a pouco os crentes vão dizer, o pastor Edson agora virou o pregador dos Apocalipse. Mas eu vim aqui para dizer que Jesus está voltando. Eu não vim aqui para te dizer que é pecado você ter um bom carro, uma boa casa, não é isso. Mas isso não pode ser a tua prioridade. Se Deus não estiver acima daquilo que você tem, tudo que você conquista é em vão. Deus tem que estar acima da minha casa, acima do meu carro, acima do meu trabalho, acima da minha empresa, acima do meu ministério. Pastor, acima do meu ministério. Porque vai chegar um momento da sua vida que Deus vai pedir coisas para você que não vai pedir para os outros. Deus vai exigir de você coisas que não vai exigir dos outros. E você tem que estar pronto a renunciar. Porque o evangelho é a renúncia do eu. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e cada um tome a sua cruz e siga. Antes de eu sonhar em ser um pregador do evangelho, eu sonhei em ser jogador de futebol. Tem cara de jogador? Tem. Mas sou bom de bola. Artilheiro. Foi parapleta, ó. Era bom. Mas Jesus disse, você gosta de jogar no ataque. Então eu vou te colocar no ataque. Você vai atacar o inferno. Deixa o futebol. Aí eu falei, Jesus, tem dia que eu estou na defesa. Ele disse, então, vou te ensinar a se defender, porque vai chegar dias que você tem que aprender a estar na defesa. Jesus está voltando. Mateus capítulo 24, fome, sede, peste, doenças. Poderia falar aqui das pandemias que existem no mundo, até coronavírus.
Tem gente que não acredita que Jesus está voltando. Esses dias eu estava numa live, meu irmão, o que está acontecendo em Israel, lá na Palestina, na faixa de Gaza, está na Bíblia. A irmã disse: não, pastor, está na Bíblia? Eu falei: tá. Falei para meus alunos: abre lá a sua Bíblia depois em casa, Amós capítulo 1, versículo 6. Sabe o que está escrito lá? Vou falar para você depois você ler. Está escrito assim, ó: por 3 transgressões e por 4 não retirarei o meu castigo de sobre Gaza, porque levaram os meus filhos cativos e venderam a Edom. Por isso diz o Senhor: porei fogo nos muros de Gaza e destruirei os seus palácios. Está na Bíblia. Lembra das torres gêmeas? Foi no 11 de setembro, é isso? Lembra? Quando as torres caíram? Isso na Bíblia já há uns 25 anos. Eu liguei para um amigo meu e disse: olha, mais uma profecia. Ele disse: você está maluco? Eu falei: está na Bíblia. Ele disse: está não. Eu falei: vai lá, Sofonias capítulo 1, versículo 16. Dia de alarido, dia de densas trevas, dia de destruição contra as torres gêmeas. Ninguém acreditava nisso, só depois você se cumpriu. Está na Bíblia. Aí tem um monte de gente dizendo: eu não creio na Bíblia. É engraçado, né? Se a Bíblia é um livro comum, por que as pessoas perseguem tanto a Bíblia? Se a Bíblia não é a palavra de Deus, por que tentaram queimar, destruir? Por que em alguns países orientais a Bíblia é proibida? Por que na Coreia do Norte, se você for pego com a Bíblia, você é morto? Na China, no Irã, na Síria, se ela é apenas um livro que não tem inspiração divina, por que as pessoas odeiam tanto a Bíblia? Assim como o raio se mostra no ocidente, sai do Oriente e se mostra no ocidente, assim será a vida do Filho. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero passar. Um dia eu falo, pastor, eu não consigo testemunhar. Eu vou pregar. Mas diga para alguém que está do meu lado: se desperta. Deus conta com você. Seja um instrumento de Deus para alguém. É engraçado que quando eu fui trabalhar hoje, eu trabalho por conta, sou vivo da fé. E quando preciso, eu faço alguns bicos, né? Que diz o povo brasileiro, né? A língua brasileira. E hoje eu peguei um Uber para ir trabalhar, e o nome do Uber é Bruno Henrique. Para vir para o culto, quem foi me buscar agora, por Jesucidência, né? É raro, mas isso foi o Bruno Henrique. Ele até deu risada. E de manhã, quando ele foi me levar, eu falava do Evangelho para ele, falava das profecias bíblicas, e ele chorou. Eu orei pelo Bruno Henrique, esse jovem que veio me trazer. E eu disse para ele: Deus vai te usar para pregar o Evangelho. Ele disse: mas eu jamais me vi com um microfone na mão em cima de um púlpito de uma igreja. Ele disse: não, mas não vai ser no púlpito, não, vai ser aí no volante. E ele olhou para mim: eu falei: quando você falar de Deus, de Jesus, para alguém que sentar aqui atrás triste, doente, ferido, alguém que talvez saiu da empresa, foi mandado embora, está voltando para casa e acaba desabafando, ou alguém que está passando por um problema no casamento, no relacionamento, você vai ser a boca de Deus. Aí a hora que ele veio me trazer, agora ele falou: rapaz, aquilo ficou matutando na minha mente, que eu tive que parar o carro 1 hora depois e mandar uma mensagem para um amigo meu. Eu falei para ele: estou incomodado, e eu estou te mandando áudio no WhatsApp aqui para dizer que Deus é contigo, que você está mandando. E o meu amigo me ligou chorando, dizendo: está precisando de uma palavra. Eu falei: viu? Eu falei que você ia ser boca de Deus. Ele falou: eu gostei tanto que eu estou mandando mensagem boa para todo mundo. Deixa Deus te usar.
Talvez o teu abraço vai ser o remédio que alguém precisa para sair da depressão. Talvez o seu sorriso vai ser a chave que vai abrir o cadeado da prisão de alguém que está pensando em tirar a sua própria vida. Eu falei para o pastor aqui, eu tinha 17 anos. Eu não gosto de contar isso, que é até vergonhoso. Mas a gente morou na quebrada, né? Já fumando. Já imaginou o pastor Edson fumando? Tá muita treta. O povo ali do Maracanã, dormindo ali. Tá com 32 na cintura. Vocês imaginam? Aí eu já cheguei no meu primo e falei assim: ó, dá um dinheiro aí, eu quero conhecer a boate aí. Conhece, né? Sim. Meu primo disse: eu nunca fui. Eu tinha 17 anos de menor. Eu falei: então vai 2. Se fosse nos dias de hoje, graças a Deus, não é 22 anos do Evangelho, ia dizer: eu vou dar 1. Vai lá para a casa das primas. Fui lá gastar dinheiro à toa. Chegamos lá dentro, compramos um litro de uísque, sentei na mesa, veio a menina, olhou para minha cara e falou: eu quero sentar aqui no teu lado. Falei: é para isso que eu vim, senta aqui. Ela olhou para minha cara e disse: eu não sei porquê, João, mas aqui não é teu lugar. Falei: será que eu, além de deficiente, eu tenho cara de bobo? Eu sei. Ela disse: não. Eu preciso te dizer que Deus tem um plano na sua vida. Começou a pregar para mim. Eu copiei isso para o pastor. Ela afastada dos caminhos do Senhor, dizendo: ó, sai daqui. Aqui não é teu lugar. Porque quando eu cheguei lá, eu disse para ela: é a primeira vez que eu venho num lugar desse. Eu disse: nunca mais vou voltar aí. E na hora que ela prega o evangelho para mim, no final, eu lembro até hoje, ela prega no meu ombro e diz assim: ó, e não volta mais aqui não, porque Deus vai transformar, mudar a tua vida. Aqui não é teu lugar. Está entendendo? Quando Deus tem uma obra na vida de um homem, de uma mulher, não importa o lugar que ele pisa, Deus levanta alguém lá para tirar ele daquela situação. Por quê? Porque a obra de Deus será completa na tua vida. Meu primo olhou para mim e disse assim: a gente foi expulso do bagulho. Nem deixaram ele tomar o nosso risco. Porque ele não entendia o propósito de Deus. E é tão interessante que hoje eu sou pastor e o meu primo, no ano passado, desceu as águas lá em Foz do Iguaçu. Se tiver, depois eu vou até mandar para ele o link disso aqui para ele ouvir. O Júlio César, pai de 3 filhos, ele trabalha em carro forte, na segurança de carro forte. E o ano passado ele mandou o vídeo dele descendo as águas, dizendo: primo, demorou, mas ó, eu entendi o Evangelho, eu entendi o propósito de Deus, e hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Deus vai te levantar de terra. Jesus está voltando, mas vai ser você que Deus vai usar no meio da tua parentela. Não abra teus olhos agora. Eu estou profetizando que vai ser você que Deus vai usar na tua casa. Você, homem, vai ser o sacerdote da tua casa, o sacerdote dos teus filhos. Você, mulher, vai ser a sacerdotisa de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, não sei, na rua da tua casa, no teu bairro. As pessoas vão te procurar. Não se assuste. Escute o que eu vou dizer. Algumas pessoas que vão ter essa experiência de vizinhos batendo no seu portão e dizendo: ora por mim. Libera uma palavra de Deus na minha vida, porque eu preciso conhecer esse Jesus que você conheceu. Eu preciso desse Deus que você busca, desse Deus que você crê. Pai, eu preguei a sua palavra nesta noite. Levanta a nossa alma, levanta o nosso espírito, nos enche da tua presença, nos capacita a fazer a tua vontade, a cumprir a tua vontade, Senhor. Ainda que muitas das vezes nos entregue a tantas
tentações, há tantas circunstâncias que nos cercam, é tanta prova, é tanta luta, é tanta dificuldade que às vezes o inimigo vem e assopra e diz: é melhor parar, é melhor desistir. Mas na verdade, Pai, o Senhor tem nos aperfeiçoado, porque a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando pensamos que estamos fracos, é aí que somos fortes, porque a nossa dependência não está na nossa força, mas está no Senhor, através da fé em Cristo Jesus. Então, Pai, nos ajuda a vencer as adversidades, as tentações, as lutas e as tribulações dessa vida. Nos capacita, Senhor, a proclamar o reino, o Evangelho, a trazer as almas para a tua casa, para a tua presença. E o Senhor vai levantar homens e mulheres dispostos a transformar vidas através do Evangelho e do poder do Espírito. Ajuda o teu filho, a tua filha que iniciou essa obra, Senhor. Nos dê força e nos dê condições também, Pai, porque nós precisamos de condições tanto física, emocional, psicológica, espiritual e também material para fazer a tua obra, porque sem condições materiais também não conseguimos ir avante, não conseguimos ir longe. Então abençoa, Pai, cada um de nós, suprindo as nossas necessidades, porque a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, e que possamos entender, Senhor, que estamos sendo preservados, guardados, protegidos debaixo das tuas asas, e só nós somos consumidos por causa da tua infinita misericórdia que está sobre nós. Abençoa o teu povo. Se alguém entrou enfermo aqui, que seja repreendido agora todo espírito de enfermidade. Essa enfermidade, se ela é de ordem espiritual, seja repreendida. Se ela é física, seja repreendida. Se ela é emocional, seja repreendida. Não importa qual seja a ordem desta enfermidade, que o Senhor venha tocar com cura e libertação sobre esta pessoa. Se alguém entrou triste, que a tristeza vá embora. Todo espírito de depressão, de angústia, de ansiedade, e que no lugar da tristeza, a alegria do Senhor, que a nossa força possa reinar sobre o coração desta pessoa. Se alguém chegou aqui humilhado, a tua palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. Exalta o teu Deus, abre as portas, opera neles e através deles, glorifica o teu nome, cada um aqui, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem crê, diga amém. Aplauda, Senhor.